Olá, caríssimo estudante, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Professora Iris Lene aqui em mais uma aula de quê? De educação física com você, com o professor presencial que está aí. Muitíssimo obrigada, prof, pelo incentivo, pela motivação, pelo estímulo, né? Por todas essas palavras boas aí que estão promovendo aí boas práticas nas aulas de educação física. Tenho recebido aí diversos registros no grupo, no particular, e assim tem encantado aí as práticas. Continue incentivando e vocês, caríssimos estudantes, continuem realizando as práticas, ok? Combinado, hein? Então bora lá ver o que a gente tem nessa aula de hoje aí. Olha só, nós estamos na aula de número 14. E nessa aula de número 14, a temática é uma temática muito boa. E eu sei que nas nossas regiões, né, daqui de Rondônia, nossas cidades, tem muito potencial para se trabalhar. Que é o quê, prof? Então, a nossa temática de hoje está relacionada aí às manifestações culturais dos esportes de aventura e natureza. Coisa gostosa, né? Coisa boa, ficar em meio à natureza, realizar essas práticas, ter um convívio social, experimentar, se desafiar, trabalhar aí diversas possibilidades, além de trabalhar também a questão da sustentabilidade, ok? Então, com foco nessas práticas, o que eu tenho, o que eu trago hoje para vocês aqui na nossa agenda? Olha só, eu trago como primeiro ponto o universo das práticas de esporte, de aventura e de natureza na sociedade. Também falo com você a respeito dos tipos e características dos esportes de aventura. Falo ainda sobre os tipos e características dos esportes na natureza. E por último, os esportes de aventura barra natureza em Rondônia. Então, como a gente já iniciou aqui essa fala, a gente tem muitas práticas e muito potencial para trabalhar essas práticas aí. E aí, como primeiro tópico, já entro com você falando a respeito desse universo, dessas práticas de esporte de aventura e natureza na sociedade. E aí eu já trago uma pergunta para ti na sequência. Mas antes dessa pergunta que está no slide, deixa eu olhar aqui para você, deixa eu falar aqui com você. Você costuma realizar diversas atividades físicas, diversos exercícios físicos em meio à natureza? Sim? Ah, prof, eu faço aqui algumas práticas no campinho aqui da escola, da comunidade onde eu moro. Mas e aquelas práticas que são mais desafiadoras, né? Fazer aí com mais envolvimento, assim, dentro da mata, em meio à água, no ar, por que não? Você já realizou alguma coisa desse tipo? Ainda não? Sim? Já tive algumas experiências, né? Eu confesso para você que um dos meus próximos sonhos a serem realizados aí é voar de balão, né? Ai, prof, voar de balão? Sim, voar de balão. E o segundo é de asa delta, né? Não sei se eu tenho coragem, mas vontade eu tenho de sobra. Não sei se você é assim como eu. Mas dentro dessas vivências, dessas práticas, a gente pode trabalhar aí diversas capacidades físicas, assim como todos os exercícios que a gente vem conversando aí durante as aulas, e também a gente trabalha a questão do desafio, superar desafios, que é a melhor coisa, né? A gente começa a se perceber como um ser humano capaz de realizar, de avançar, de promover outras pessoas, de incentivar, de crescer intelectualmente, também através aí desses esportes, de se aventurar dentro dessas práticas. E aí, pensando nisso, eu vou abrir agora esse slide para você ver qual é a pergunta que eu trago para você. Olha só, você pratica atividade física ou esporte de aventura na natureza? Aqui eu tenho uma simbologia aí do trekking, né? Que é uma caminhada aí em meio à natureza. Nessa perspectiva, que eu trago aqui para você? Que há diferentes propostas relacionadas aí à delimitação. Então nós temos atividades físicas de aventura na natureza, nós temos aí práticas corporais de natureza, esportes radicais, esporte na natureza, esporte de ação. E aí a gente vai observar que pontos importantes em comum nessas práticas que a gente deve observar são essas três características.
como vertigem, o risco e a aventura em si. Então, quando eu falo de esportes, de aventura e natureza, ou na natureza, a gente vai observar essas 3 características para a gente chamá-las de esporte. Essas práticas, atividades a gente pode chamar de esporte desse espaço, tá bom? E aí, o que mais que tem de característica? Então, eu tenho aí, dentro dessas características, como, por exemplo, o baixo nível de previsibilidade, né? Então, característica desses esportes de natureza / aventura, tá? A disposição ao risco, a busca por emoções, né? É algo que a gente percebe muito claro nessas práticas. A presença de novas tecnologias. Então, quanto mais se avança a tecnologia, mais possibilidades de fazer uma prática de uma maneira com uma percepção diferente, com um risco diferente, com um contato diferente com essa natureza também, certo? O que mais que eu trago para você? Seu alvo, no caso aqui, é o esporte como prática que estabelece relações. Essas relações que o texto fala aqui, gente, ela é intersubjetiva com a natureza. Por quê? Eu posso estar em contato com a natureza, assim como está aqui o meu avatarzinho, né? E ter uma super conexão, desafiar aí os meus medos, as minhas capacidades, os meus potenciais. Então é algo assim muito subjetivo, que muitas vezes está preso dentro da nossa cabeça. E aí, através dessas práticas, com o envolvimento com a natureza, eu posso extrair um prazer dessa interação, ok? Ainda definindo sobre esses esportes, eu posso entender como um conjunto de práticas esportivas formais e não formais que são vivenciadas a partir do que, Prof. Iris? A partir de sensações, a partir de emoções. Então, quando eu falo de esporte de aventura, esporte de natureza, gente, aí vem aqui comigo. Eu estou dizendo que eu vou estar o tempo todo, né? Correndo algum risco? Sim, mas é um risco controlado. Eu vou estar o tempo todo trabalhando aí as minhas emoções, né, os meus potenciais, verificando a questão do impacto também que eu posso vir ou não a causar com a natureza, mas em especial é mais essa questão subjetiva, né, do desafiar. Então imagina aí, por exemplo, a Prof. Iris andando de asa delta, né? O medo que ela tem de voar, mas ainda assim ela tem um desejo, tem a vontade. E quando isso acontecer, quais vão ser as emoções, quais vão ser as realidades, qual vai ser a transformação de cabeça que a Prof. Iris vai ter? Então, nessa perspectiva que eu trago para você, trabalha-se muito a questão das emoções, né? Trabalha-se muito a questão aí dessas sensações, dessa percepção do se sentir mais confiante frente à vida. Então, perceba que a gente já tem aí um ganho muito positivo em relação a essas práticas de envolvimento com a natureza. E se vocês prestarem bastante atenção, sempre nas aulas, eu trago para você aí para que você realize suas práticas com seus amigos, seus familiares, em espaço aberto, justamente para te estimular, para favorecer que você tenha esse maior contato. A gente sabe aí que diversas escolas estão imergidas aí nesse contato aí com a natureza, mas aprofundar e ter aquele olhar diferenciado, né? Quem sabe se você não vai ser o promotor aí de práticas esportivas, práticas de aventura na sua região. Por que não? Né? Conversar aí com os líderes de bairro, os líderes do seu município, do seu distrito, da sua localidade e promover ações e atividades físicas e movimento, né? O Exercites, né? Trazer esse projeto Exercites para a evidência e colocar aí toda a comunidade que mora aí contigo, né? Que mora na redondeza, para fazer a prática do exercício físico. Pode ser um motivador, por exemplo, no caso aí dessas práticas de esporte de aventura e natureza, certo? Tranquilo, então. Então, bora dar uma olhada agora no próximo slide. O que ele fala, Prof. Iris? Ele fala o seguinte, olha só, vou pedir para abrir aqui para você ver mais de pertinho. Então, por que essas atividades, elas são aí ao ar livre, né? Porque se vocês observarem o ar livre, ele é divertido.
né? Você respirar um ar fresco, um ar saudável, você ter contato com o som dos pássaros, com o cheiro, né, da mata, com o barulho da água, da cachoeira, né? Pensa, imagina, já me diz aí, não é gostoso? Com certeza, eu tenho certeza que você está dizendo sim. Né? Não, acredito que não existe ser humano que não goste de ter um contato de fato com a natureza, porque vai estabelecer as tuas emoções, vai deixá-las em equilíbrio, né? Não só para o teu corpo, mas também para o teu cérebro, para a tua mente, né? Vai trazer calmaria. Calmaria, essa é a palavra que traz. Então vai ajudar o nosso corpo, vai ajudar a nossa mente a lutar contra o quê? A negatividade, a aliviar as tensões de estresse. Se você, como eu, como a Prof. Iris, trabalha durante o dia e estuda durante a noite ou à tarde, né? É o meu caso que eu trabalho durante o dia e estudo à noite e faço outra faculdade, né? É normal, é comum, não é ideal, não é saudável, mas sempre eu estou em foco de estresse, sempre. Épocas do ano, como agora, no meio do ano e no final do ano, sempre me trazem muita tensão. Então, o que a gente poderia fazer para diminuir esse estresse? Buscar aí o convívio com a natureza, né? E quando a gente observa tudo isso, a gente começa a perceber aí um dos benefícios, que é a questão do combate também à depressão. Vai melhorar aí o meu foco, vai aumentar a minha criatividade. Eu gosto muito dessa palavra, gente. Criatividade, para mim, pessoas criativas são fora de série. Amo, amo, amo. Gosto muito, né? A natureza vai nos recuperar e fortalecer o nosso sistema imunológico, né? Quando você, por exemplo, eu já vi diversas situações, vem aqui comigo, aquele senhor, aquela senhora, aquela pessoa que está sempre acostumada, né, a cuidar, por exemplo, aí dos seus bichos, do seu gado, dos seus pets, das suas terras, da sua plantação, da sua lavoura, e de repente ela adoece e vai para um hospital. Só para você entender o raciocínio da Prof. Iris. De repente ela vai para o hospital e fica lá um tempo acamada, sei lá, uma semana, um mês, 2, 3, 6 meses, um tempo longo, né? Longe da sua realidade, que era o convívio aí com seus bichos, com as suas plantas, com a sua lavoura, com o seu cultivo. Normalmente essa pessoa ela fica ali naquele hospital ou no local para onde ela foi para se recuperar, ela fica muito inquieta, né? As emoções dela ficam muito afloradas de forma negativa. E quando ela retorna para o espaço onde ela sempre conviveu, onde ela sempre pôde fazer as coisas dela, acordar cedo, né? Cuidar, ter esse contato direto, ela melhora rapidamente. Por que será que isso acontece? Então a gente já começa a perceber um tratamento não medicamentoso sendo aplicado aí. Assim como a prática da atividade física, do exercício físico sistematizado é um tratamento não medicamentoso, esse de voltar para casa e fazer as atividades da vida diária, né, em contato com esse meio de uma forma mais natural, também restabelece a minha saúde. Então, vocês já conseguem perceber aí esse ganho, certo? Então, logicamente que esse indivíduo, essa pessoa que passou muito tempo aí no hospital, a imunidade dela, o sistema imunológico dela começa a ser melhorado, né? A gente sabe, a gente percebe. Com certeza você deve ter visto diversos casos familiares, amigos, conhecer pessoas das quais já passaram por situações semelhantes a essa. E aí, quando a gente fala de esportes radicais, esportes de aventura, né, esportes na natureza, está se falando justamente disso, dessa aproximação maior aí nesse espaço, tá bom? Muito bem. E aí, eu vou abrir aqui de novo esse slide para você ver de pertinho. Tem diversos benefícios aí em relação a essas atividades de aventura e natureza. Olha só, vai propiciar a valorização do meio ambiente e a modificação de atitudes cotidianas. Então, por exemplo, eu tenho um parque bonito como esse daqui, um espaço de lazer, um espaço aberto. Eu vou ter aquele cuidado de não deixar esse espaço sujo, né? Porque eu vou voltar lá outras vezes, eu vou valorizar o meio ambiente.
vou fazer a coleta aí desse lixo, vou depositar no local certo. Essas são pequenas atitudes, né, que a gente observa como valorização desse meio ambiente. Outro ponto de benefício aí também é que favorece ações e atividades de sensibilização e conscientização ambiental, certo? Há também aí um potencial na construção de valores pessoais e sociais. Eu posso também ter como benefícios potencial de oferta de sensações e emoções prazerosas e significativas, que é tudo isso que eu já vim conversando com você até agora. E claro, né, ajuda a reduzir e liberar mais hormônios responsáveis, a liberação aqui de mais hormônios responsáveis por atuar no combate ao estresse, na regulação do nosso humor, né, do bom humor, vai me trazer mais bom humor, no aumento da sensação do bem-estar. Então perceba aí o quanto que isso favorece para minha saúde, para minha qualidade de vida, certo? Correto? Perfeito. Vai fazendo essas anotações, esses registros que são muito importantes aí. E que equipamentos, prof, que eu posso utilizar, né, para poder fazer essas práticas, para ter esse envolvimento maior, né? Seja numa escala maior, numa escala menor, que tipo de equipamentos, materiais que eu tenho que me preparar para utilizar? Então eu já começo aqui com relação às roupas leves, né? No nosso caso, que moramos em região quente, úmida, né, tropical, a gente precisa que a roupa seja leve mesmo e que ela tenha uma secagem rápida, boa, que seja respirável, correto? Que eu também posso utilizar aí de tênis, de uma bota, dependendo qual é a prática que eu vou realizar, qual é o contato que eu vou ter aí direto na natureza. Esse tênis ou essa bota vai me oferecer uma maior estabilidade, vai evitar que eu tropece, vai proteger aí de algum animal peçonhento, né? Vai evitar aí que eu fure o pé, por exemplo. Um chapéu, um boné. São coisas básicas, simples, que a gente sempre precisa utilizar, né? Isso até nas práticas do dia a dia e na colheita, na lavoura, né? no cultivo, na criação de animais, a gente já precisa ter esse cuidado, essa percepção com relação às nossas roupas. E para fazer práticas como essas não é diferente. Vou precisar aí também, olha só, de protetor solar, de óculos escuros, de água, de comida, né? Quem sabe, dependendo da atividade, eu vou precisar de bússola, certo? De GPS, de um aplicativo de celular, de um mapa da região. Esse mapa possivelmente vai ser, dependendo da localidade, um mapa impresso, porque nem todo lugar vai funcionar a internet, nem todo lugar vai ter sinal de internet, certo? Sempre observar e ter à mão kits de primeiros socorros com os principais insumos aí, como uma tesourinha, um esparadrapo, uma pomada, enfim, diversos itens aí que compõem o kit de primeiros socorros. Produtos de higiene também, mochila, saco de dormir, barraca, né? Se caso você for fazer um pernoite, for se aventurar. Então, você vai observar qual a intensidade da sua prática e você vai pensar no que pode vir a necessitar para a sua prática. Mas normalmente são esses materiais, são esses equipamentos de um modo bem geral que se utiliza. Posso também aí observar que essas práticas, essas atividades de aventura, eu posso praticá-las, exercitá-las em 3 espaços. Um deles é no meio natural, a gente é o nosso maior foco aqui, né? Quando a gente fala aí de atividades de aventura e natureza, o nosso maior foco é no meio natural. Mas quando eu falo apenas de atividades de aventura, aí entra esses 3, tá? Que é o meio natural, o meio urbano e o meio artificial. Então, eu consigo percorrer essas 3 etapas aí de atividades, dependendo do local e das possibilidades que eu estou. Quando eu falo agora sobre
tipos e características dos esportes de aventura, eu já começo a pensar aí num pedal, né? Já começo a pensar num motocross, começo a pensar aí numa asa delta, num boia cross, essas atividades que, dependendo da região, da localidade, normalmente quando a gente viaja para outros estados, né, a gente percebe mais esses esportes que não fazem muito ainda parte do nosso cotidiano, né? Talvez uma bike, um motocross, uma prática, quem sabe até mesmo de jirico, né, seja mais a nossa realidade. O boia cross, que também tem agora para cá, né, aí em algumas regiões, indo para o sul do estado, a gente já começa a ver aí alguns voos, né, então a gente começa a perceber aí que está caminhando, está evoluindo as práticas que são de esportes de aventura. E isso é muito legal, muito bacana, né? Essas vivências, experiências estão chegando cada vez mais para as nossas regiões. Dentro desses esportes de aventura, esportes radicais, a gente precisa entender algumas diferenças, tá? Então, olha lá. Nos esportes de aventura, eu tenho condições de incerteza. Dá um destaque aí na sua anotação para essa palavrinha aqui. Condição de incerteza em relação ao meio, né, ao local para onde eu vou, onde eu estarei, e o risco aí ele é calculado. Então eu tenho incerteza, eu não sei se eu vou encontrar um tronco no meio do meu pedal, eu não sei se vai aparecer um tatu no meio da estrada, eu não sei se o pneu da bike vai furar, né? Então eu tenho aí condições de incertezas e quem vai poder me auxiliar, me ajudar, né? Mas eu estou num meio de risco calculado. Pode acontecer e pode não acontecer, né? Mas eu preciso estar preparado. Nesses esportes de aventura, eu vou realizar aí as práticas no ar, na neve, no gelo, na água, na terra, né? Dentro da nossa realidade é mais provável, né? Mais pontual acontecer no ar, na água e na terra, né? Praticados aí em ambientes naturais, certo? Muito bem. Quando eu falo agora de esportes radicais, eu tenho condições de risco calculado. Condição de risco calculado. Então aqui eu já tenho aí uma empresa, já tenho uma equipe que vai ter todo o suporte, todo o aparato para estar me auxiliando e conduzindo. Já essa questão da incerteza, ela já não fica em evidência aqui. Ela já está colocada de lado. A gente consegue perceber mais a questão do risco calculado. Eu posso ter aí, por exemplo, dentro dessas práticas dos esportes radicais, manobras mais arrojadas, mais controladas, né? Eu vou fazer esse movimento, né? Com a minha bike, com o meu skate, na atividade que eu estiver realizando. Posso também, dentro desses esportes radicais, ter um desafio aí extremo, chegar no auge aí do desafio também. E vou realizá-lo aí em dois ambientes, que aí são os naturais e o artificial também. Então eu já tenho dois espaços, enquanto o de aventura eu falo que ele acontece em ambientes naturais. E os radicais, ele acontece tanto no natural quanto no artificial. Tá bom? Muito bem. Nessas atividades de aventura, por que as pessoas procuram, prof? Por que eu devo me aventurar nessas práticas? Porque eu posso ter o risco controlado, certo? Então, se eu tenho um risco controlado, eu tenho um elemento total aí de prazer. Eu posso ter o meu grande foco aqui, que pode ser o de superação, ou pode ser de vivência também, né? Dentro dessa superação, eu posso ultrapassar alguns limites da minha mente, realizando uma determinada prática. Eu posso construir valores pessoais e eu posso vivenciar práticas divertidas, né? Práticas lúdicas, descompromissadas,
Eu não sou obrigada a fazer aquilo, eu estou fazendo porque eu quero, então eu vou me divertir, eu vou curtir o momento, eu vou curtir essa prática, certo? Muito bem. Dentro dessas práticas de aventura, no caso aqui, alternativas, eu posso citar para vocês aqui, olha só, o slackline. Lembra daquela fita que fica estendida e apoiada entre uma coluna e outra, ou entre uma árvore e outra? No caso aqui a gente está falando de um espaço natural, então entre uma árvore e outra. Eu posso também ter o skate, eu posso ter o ciclismo, eu posso ter o rapel, eu posso ter o arvorismo, eu posso ter o trekking. Então eu posso ter atividades que caminhem na copa das árvores, como eu posso também ter atividades em que eu tenho que escalar uma determinada serra, montanha, monte, entendeu? Eu posso fazer essa mesma subida a pé, posso fazer essa subida também de bike, certo? Então, existem diversas possibilidades. E aí eu vou trazer um pouco mais da característica dessas práticas. Então, no slackline, que é essa fita aqui que eu falei para vocês, essa faixa aqui, ela é uma atividade de aventura. Ela pode acontecer num espaço natural, né, num espaço aberto, como num espaço urbano também. Eu tenho algumas capacidades físicas que são trabalhadas, que ficam em muita evidência, como a questão da resistência, como a questão da força e principalmente aqui eu dou um destaque para o equilíbrio, certo? Vou trabalhar também essa flexibilidade, esse controle do meu corpo, essa agilidade, né? Seja ela bem mais acertada, até eu conseguir chegar nesse ponto. Essa questão de coordenação motora, equilibrar o meu corpo, controlar em cima dessa faixa, né? Perceber aí como que o meu corpo se comporta em cima dessa faixa até conseguir chegar do outro lado. E entre os principais benefícios, eu posso ter aí o estímulo da criatividade, eu posso ter uma maior superação também. Nesse slackline, gente, eu posso observar aqui que se traduz, né, se eu for traduzir ao pé da letra, como corda bamba. Ah, prof, então dá para eu adaptar tipo a falsa baiana, né? Aquela corda em que a gente vai passando e andando, só que lá na corda a gente vai apoiando os braços e vai se deslocando de um lado para o outro. É parecido, né? Então, estou falando da corda bamba. Então, se eu traduzir o slackline, aí ele vai ser entendido como uma corda bamba. Associada aí do esporte milenar, da prática circense, então vem aí como uma prática do circo e do equilibrismo, né? Aliás, uma prática circense principalmente relacionada ao equilibrismo que acontece lá dentro da tenda de circo. Já falei para vocês a questão do equilibrar-se nessa faixa, nessa fita, e essa fita é uma fita de nylon estreita. Além de estreita, ela é bastante flexível, então ela vai subir e descer com você. Ela vai se moldando ali. E o seu trabalho é buscar permanecer nessa posição de equilíbrio e tentar chegar do outro lado. Para isso, essa faixa ela precisa estar fixada em diversos... tem que estar fixada aí em postes, em rochas ou até mesmo em árvores. Tem alguns tipos de slackline. Você sabia disso? Então, eu tenho aí o trickline, onde se realiza aí manobras, e é uma modalidade mais praticada, pois a fita fica a 30 centímetros do solo. Então, fica semelhante a essa imagem aqui do lado, em que tem essa senhorinha, tá vendo? O risco ele é menor. Eu tenho o waterline, que acontece aí nas águas, e essa prática aí, ela já normalmente você vê em alguns balneários, né, em alguns espaços aquáticos. Tem o hagline, que ele acontece nas alturas, superior aí a 5 metros, e ele requer aí muito treino, muita experiência, maior conhecimento, né, na prática e principalmente no conhecimento em alpinismo. Então eu posso representá-lo aqui nesta imagem. Tem o long line, que trabalha distâncias maiores,
e nele vai exigir mais habilidades, vai exigir mais condicionamento meu, tá? Para que eu consiga praticar com as fitas no comprimento a mais de 20 metros. Então perceba que a intensidade, que a cobrança vai ser cada vez maior. E tem o Yoga Line, que é uma maior concentração e o relaxamento do corpo, fazendo aí exercício de yoga sobre o equipamento. Aí você vai trabalhar mente e corpo mesmo, né? Total equilíbrio. Deixa eu ver o que mais. Temos aí dentro dessas práticas, tem o skate, que é um esporte radical. Ele visa aí realizar manobras deslizando sobre o solo, com ou sem obstáculos, equilibrando-se aí sobre ele, né? Nessa tábua sobre rodinhas. O skate ele possui essa prancha, né? Esse shape, que possui 2 eixos com rolamentos e 4 pequenas rodas aí para estar se deslocando de um lado para o outro. Também trabalha bastante equilíbrio na sua execução. Posso citar aqui o ciclismo, e no caso aqui eu tenho ciclismo de estrada, de pista, de mountain bike, e o objetivo aqui é pedalar geralmente por longos quilômetros. Entre os benefícios eu posso citar para vocês o fortalecimento da musculatura e a diminuição do estresse. Posso realizar onde, Profires? Podemos realizar tanto no meio natural como no meio urbano. E desde a pandemia, né, a gente tem visto muito essa prática do ciclismo em meios naturais aí, né, bem mais em evidência. Isso é muito bacana, muito legal. Tanto no meio natural quanto no meio urbano, mas no meio natural, né, em meio às matas, fazendas, chácaras, a gente tem visto com maior frequência. Tem o rapel, e o rapel ele é uma prática corporal de aventura também. Nele a gente trabalha força, flexibilidade, coordenação, resistência. Posso trabalhar a minha autoconfiança, consciência corporal, ter a noção desse meu corpo, como que ele ocupa esse espaço. Trabalho aí a concentração, o pensamento estratégico, aprendo a lidar o tempo todo com medo e com insegurança, assim como a maioria dessas práticas que eu mencionei aqui com você. Identifico possíveis dificuldades, novos ambientes, supero obstáculos e sinto aí um prazer da conquista, certo? Muito bem. Tem um arvorismo que fica em meio à mata, né, em meio à copa das árvores aí, e ele é um esporte radical, onde esse percurso é preparado de maneira mais estratégica, utilizando-se aí de cabos de aço, utilizando-se de corda, para que eu tente alcançar, né, aumentar o desafio e a adrenalina na minha realização, na minha prática. Eu vou passar por uma travessia entre plataformas montadas no alto dessas árvores, como falei para vocês aí, próximo da copa, ultrapassando diferentes tipos de obstáculos. E aí pode ter escadas, pode ter pontes suspensas, pode ter tirolesa, pode ter uma diversidade bem grande. E aí é bem legal porque utiliza-se de pedaços de troncos, né, de galhos de árvores, de troncos, e aí faz diversos modelos, vários percursos, obstáculos diferenciados aí. É muito top, gente. Recomendo. Tem o trekking, né, que é de origem africana, e ele vai significar aí a questão do migrar, né, sair de um ponto a outro. Então eu vou percorrer aí por períodos longos, vou realizar esses deslocamentos, e esses deslocamentos eles vão ser difíceis, vai ser uma caminhada um pouquinho mais extenuante, e eu vou explorar esse ambiente em direção ao interior, por exemplo, aí de um continente, na busca de novos conhecimentos. Dentre essas características, ele pode ser individual, pode ser em grupo, pode ser assistido, pode ser por competição. Ele é assistido, eu tenho aí um grupo que é responsável por todo o equipamento e sobre a equipe. Ele de competição,
Eu tenho equipes entre 3 e 6 pessoas e vai envolver provas de velocidade, de longa distância e vai aí durar um percurso em torno de um dia, tá? Entre esses espaços utilizados, então eu posso ter terrenos, trilhas com vários tipos de obstáculos, vou ter uma maior imersão com a natureza, paisagens exuberantes que a gente sabe que a gente tem, né? Isso é fantástico. Em especial aí, essas paisagens a gente não consegue ver quando a gente está dentro da cidade em si, né, na parte urbana, então a gente vai ter esse privilégio de apreciar, de observar com mais atenção. Tem a questão da preservação ambiental, né, com relação às ações humanas. Vou realizar em qualquer terreno, em caminhos sem cobertura asfáltica. Tipos e características desses esportes na natureza. Então, eu tenho aqui o trabalho da autoconfiança, do autoconhecimento, da autorrealização, do autocontrole, da autoestima. E tudo isso, gente, me traz uma tranquilidade e uma paz interior, certo? Porque vai me favorecer uma maior preservação, vai trazer maior amizade, sustentabilidade, né, relacionada ao meio ambiente. E aí eu tenho diversas práticas, eu tenho yoga, falsa baiana, o plugin, o ciclismo, a corrida, a caminhada, o slackline, né? Tudo isso vai trabalhar diversas dimensões biopsicossociais, a minha percepção mais apurada com relação à natureza, melhorar meu condicionamento físico, e aí quando eu falo de condicionamento físico eu estou falando de força, resistência, equilíbrio, agilidade, velocidade, flexibilidade, né? É bem vasto, vai ampliar a minha percepção sobre questões e problemas ambientais, vou passar a ter esse olhar atento, tá? Então, quando você for realizar esse caminhar, aprecia, né? Sem moderação as cachoeiras, os lagos, os rios, os riachos, né? As fontes, os açudes e traz essa paz, essa tranquilidade, essa saúde emocional para você. Né? Busca aí fazer com que o teu corpo trabalhe no teu favor, fazendo os teus vasos sanguíneos se dilatarem com água fria, o teu corpo expulsar as toxinas, liberar as endorfinas, vai fazer você se sentir muito melhor, com certeza, melhor do que quando você chegou. E aí tem diversas outras práticas também que a gente pode citar em relação às práticas de natureza. Tem enduro a pé, tem corrida de orientação, tem ler parkour, tem escalada indoor, tem asa delta, parapente, bicicross, motocross, tirolesa. É muita coisa, né, gente? É muita aventura, essa é a palavra. E em Rondônia não é diferente. A gente tem aí diversas experimentações relacionadas a esporte de aventura e natureza, né? E eu chamo agora para você um vídeo para você assistir aqui junto comigo. Vamos lá? Respire fundo, se aqueça, passe o filtro solar e avise ao coração que vem aventura por aí. Na terra, na água, no ar. Vamos em busca dos esportes de aventura praticados em plena natureza, cercado pelas belezas da selva amazônica. Ecologia e adrenalina. Imagina unir uma atividade radical a paisagens da natureza. Vilmark sabe bem o que é isso. Pratica moto em trilha há mais de 20 anos. Todo final de semana é assim. Ele coloca os equipamentos necessários e indispensáveis, pega a moto que é específica para a trilha, une os amigos, deixa a cidade para trás e parte em busca de novas aventuras. Começou exatamente assim, porque gostar de pilotar já é uma paixão sem limite, eu diria. Mas pilotar na natureza é indescritível, não tem nada que supera isso. É muito gostoso.
Então, uni o que eu gostava, que é moto, junto à natureza, que também é outra coisa que eu amo. Os esportes radicais e de aventura na natureza começaram há muito tempo. Alguns nem eram considerados esportes. Com o passar dos anos, foram se encaixando em alguma prática esportiva. Porém, também teve um período de afastamento do contato do homem com a natureza. Já em meados do século XX, esses esportes radicais praticados em meio à natureza conquistaram cada vez mais adeptos. O homem resolveu voltar às origens e ficar mais próximo da natureza. E unir o esporte a essas belezas da nossa Amazônia, o resultado é muita adrenalina. O esporte de aventura na natureza, como o nome já diz, é praticado ao ar livre, sob a influência de sol, frio ou chuva. Mas essa prática exige muito mais do corpo e do emocional do praticante do que outros esportes urbanos. É preciso muito preparo físico e psicológico. Os esportes da natureza, eles precisam de um preparo maior, porque vão ter mais obstáculos onde você passa, né, como buracos, como rochas, como grama, como às vezes uma lama. Então é necessário ter mais preparo físico, ou seja, preparo tanto cardíaco, né, e resistência também. Os esportes mais praticados na natureza aqui na nossa região são a escalada, o rapel, o ciclismo, o motociclismo e o trekking, que é a trilha, caminhadas ou até mesmo corrida. Então, as minhas dicas para quem quer iniciar nos esportes da natureza é primeiro fazer um preparo físico, né? Você precisa estar preparado, não vá sozinho para um esporte da natureza. Você precisa estar acompanhado para sua maior segurança, levar equipamentos de segurança como capacete, a própria água, lanternas, isso também é legal. E sempre deixar alguém avisado na cidade que você está indo praticar esse esporte, porque caso aconteça algum acidente, essa pessoa já vai estar ligada de que você não voltou a tempo do previsto para a atividade. Além de ter o treinamento físico, né, da pessoa ser já condicionada para esse tipo de atividade, é necessário ela ter o acompanhamento de alguma pessoa que seja mais experiente do que ela, para ter uma segurança maior quando a pessoa estiver praticando esporte. Muito bem, caríssimo estudante. E aí eu tenho representação de diversas práticas como essas para trazer para você. Como a prática do parkour em ambiente urbano, do parapente, do ciclismo, né, estadual. Então a gente tem diversas práticas aí em evidência. Trago também a questão da prática do skate, né, do rapel aí sobre a ponte aqui do nosso rio. E pensando em tudo isso, a gente precisa aí de algumas atenções com relação, por exemplo, a cordas. E aí entra o nosso momento aí Exercite-se Mais. E hoje o trabalho de vocês vai ser o quê? A demonstração de paracorde. O que é isso, prof? Então vocês vão demonstrar aí os nós, né? Então vocês vão buscar aí tipos de cordas, de fios, poucos mais grossos, compridos, mais curtos, para realizar os diversos tipos de nós que são utilizados. E vai servir para vocês utilizarem no dia a dia também. Então acompanhe esse material, pesquisem, façam essas demonstrações, mostrem como funciona a segurança e a firmeza desses nós, ok? A gente vai se ver aí na nossa revisão e já fica aí essa sugestão para o nosso momento Exercite, ok? Te espero para a revisão. Tchau, tchau!